O novo gerente de uma empresa, com uma frieza que gelava o sangue, expulsou de forma desumana um idoso que trabalhava lá desde a sua fundação. Sem mostrar o menor vestígio de compaixão, o impiedoso gerente o empurrou em direção à saída, enquanto os gritos de protesto do idoso ecoavam no saguão. Por favor, senhor. Dediquei minha vida a esta empresa, suplicava o idoso, com os olhos cheios de lágrimas. Só peço um pouco de compaixão. Compaixão. Não me faça rir. Respondeu o gerente com desdém. Seus anos aqui já não importam. Você é apenas um estorvo. A cada empurrão, o velho perdia um pouco de sua dignidade, e suas pertences, acumulados ao longo de décadas de serviço, espalhavam-se pelo chão como testemunhas mudas da crueldade. A cena culminou na calçada, onde o idoso, com lágrimas nos olhos e mãos trêmulas, recolhia suas poucas posses sob o olhar zombeteiro do gerente. Olha como você acaba, velho inútil. Zombou o gerente, com um sorriso malicioso. Eu te disse que esse dia chegaria. O idoso, com voz quebrada, murmurou, nunca pensei que seria assim, depois de tudo o que fiz. O impiedoso gerente ria às suas custas, saboreando cada instante de humilhação. Mas o que o gerente descobriria entre as pertenças do idoso deixaria todos os trabalhadores surpresos e, talvez, a ele mesmo devastado. Acompanhe-me para ver a história de Carlos, um homem trabalhador que dedicou todos os seus anos de vida a uma empresa, que o recompensou da pior forma possível quando ele já não era útil. Carlos era um senhor de idade avançada que, desde muito jovem, trabalhava lado a lado com os demais trabalhadores para fazer a companhia de confecções de tecidos prosperar. Sua dedicação era incomparável e ele sempre foi querido por todo o pessoal. Não havia função dentro da empresa que o idoso não conhecesse perfeitamente, pois ele estava sempre ativo, ajudando em todas as áreas, desde a fabricação dos tecidos até a embalagem final dos produtos. Sua presença era uma constante, uma figura paternal que oferecia apoio e sabedoria aos seus colegas. Por outro lado, a companhia, desde seus primórdios, contava com um gerente que, de sua posição de poder, dirigia o pessoal. Este gerente era conhecido por sua atitude distante e autoritária, raramente interagindo com os trabalhadores além de dar ordens. Contudo, todos sabiam que o verdadeiro dono da empresa nunca se apresentava na fábrica. Mesmo as pessoas com mais tempo de serviço jamais o tinham conhecido pessoalmente. Esse mistério acerca do dono se tornará um tema recorrente de especulação e fofocas entre os empregados durante os intervalos. Apesar da ausência do dono, a empresa prosperava, e muitos atribuíram esse sucesso ao incansável trabalho de Carlos. Ele não se limitava a cumprir suas tarefas e ia além, oferecendo soluções para problemas, treinando novos empregados e assegurando-se de que cada detalhe fosse perfeito. Sua experiência e dedicação o tornaram uma peça fundamental no funcionamento da empresa. Mas o gerente geral, o Sr. Sebastião, sempre foi um homem amável e considerado com as necessidades de seus empregados. Sebastião estava no comando da empresa há muitos anos e conhecia Carlos muito bem. Carlos era uma pessoa com boas ideias, a quem Sebastião sempre consultava sobre os próximos negócios. A visão de Carlos para novas aquisições era algo que Sebastião admirava profundamente. Juntos, eles planejavam novas estratégias e, em uma ocasião, Carlos salvou o gerente de aceitar uma proposta que, com o tempo, só teria trazido perdas para a empresa. Esse ato de perspicácia e lealdade fez com que Sebastião confiasse plenamente em Carlos. A partir de então, formaram uma grande amizade baseada no respeito mútuo e na colaboração. Sebastião não só valorizava Carlos como empregado, mas também como um amigo em quem podia confiar tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Suas famílias também se conheciam e compartilhavam momentos juntos. Em um domingo, durante um churrasco na casa de Sebastião, as risadas e conversas fluíam livremente.
Carlos, você se lembra daquela proposta de investimento que quase aceitamos? Perguntou Sebastião, enquanto assava a carne. Como esquecer? Respondeu Carlos rindo. Ainda bem que revisamos aqueles detalhes antes de tomar uma decisão. Minha esposa ainda me agradece por evitar aquele desastre, disse Sebastião, apontando para sua esposa, Laura, que estava conversando com a esposa de Carlos, Ana, perto da piscina. Foi um trabalho em equipe, disse Carlos, levantando seu copo. Por muitas mais decisões acertadas. Saúde! Respondeu Sebastião, brindando com Carlos. As crianças brincavam juntas, correndo pelo jardim, enquanto as esposas conversavam e riam. A amizade entre Carlos e Sebastião refletia-se também na relação de suas famílias, criando um vínculo que ia além do profissional. Sebastião, sempre valorizei seu conselho e sua amizade, disse Carlos, olhando para seu amigo com sinceridade. Não apenas construímos uma empresa sólida, mas também uma verdadeira comunidade. E isso é algo de que me orgulho muito, respondeu Sebastião, sorrindo. Ter você e sua família por perto foi uma das melhores decisões da minha vida. A tarde continuou com anedotas e planos para o futuro, reforçando uma amizade que, sem dúvida, continuaria crescendo com o tempo. Passados os anos, Sebastião, devido à sua idade avançada, adoeceu. Com o coração pesado, decidiu se aposentar do cargo de gerente para poder levar uma vida mais tranquila ao lado de sua esposa. Esse acontecimento levou o desconhecido dono da companhia a escolher um novo representante. Assim, chegou, por recomendação, um homem mais jovem e cheio de vigor, com o objetivo de levar a empresa a uma nova era, mais modernizada e com maiores lucros. O homem se chamava Lorenzo, um sujeito que, desde o primeiro momento em que pôs os pés nos estabelecimentos, demonstrou ares de superioridade. Lorenzo dava ordens de maneira desdenhosa e parecia carecer de qualquer humanidade, pois não considerava nenhuma razão válida para faltar ou chegar atrasado ao trabalho. Seus primeiros dias na empresa foram um choque para todos os empregados, que estavam acostumados ao trato amável e compreensivo de Sebastião. Quero os relatórios de vendas na minha mesa às 8 em ponto. Exigia Lorenzo, sem sequer olhar os empregados nos olhos. Mas, senhor, alguns dos dados ainda não foram totalmente compilados, tentou explicar Carlos. Não quero desculpas, interrompeu Lorenzo friamente. Se você não consegue lidar com algo tão simples, talvez não devesse estar aqui. A atmosfera na empresa tornou-se tensa. Os empregados, que antes se sentiam valorizados e respeitados, agora trabalhavam sob temor e ansiedade. A camaradagem que Sebastião havia cultivado durante tantos anos parecia desaparecer sob a nova administração de Lorenzo. Um dia, após uma jornada particularmente difícil, Carlos se encontrou refletindo sobre a mudança drástica na empresa. Lembrou-se das palavras de Sebastião, sempre cheias de sabedoria e consideração. Carlos, nunca se esqueça de que as pessoas são o verdadeiro motor desta empresa, Sebastião lhe dissera certa vez. Sem elas, não somos nada. Decidido a manter esse legado, Carlos reuniu um grupo de colegas de confiança e propôs uma reunião fora do horário de trabalho. Não podemos deixar que esse novo gerente destrua o que tanto nos custou construir, disse Carlos, com determinação. Devemos encontrar uma maneira de nos adaptar e, ao mesmo tempo, lembrar e honrar os valores que Sebastião nos ensinou. Infelizmente, muitos dos empregados começaram a pedir demissão devido ao maltrato do novo gerente, Lorenzo, e os lucros da empresa caíram drasticamente. Lorenzo, todos os fins de semana, costumava tirar dinheiro do caixa principal e gastá-lo bebendo com seus amigos, comprando coisas extravagantes para seus filhos e, muitas vezes, indo de férias com suas amantes. Seu comportamento irresponsável e esbanjador logo afetou a estabilidade financeira da empresa.
Os empregados restantes, que um dia se sentiram valorizados sob a liderança de Sebastião, agora estavam desmotivados e angustiados. A atmosfera de trabalho tornou-se insuportável. Lorenzo não só roubava da empresa, como também negligenciava gravemente suas responsabilidades. Chegava tarde, faltava com frequência e, quando estava presente, sua atitude era autoritária e abusiva. Isso afetava especialmente Carlos, que era o mais idoso de todos e, devido à sua avançada idade, já não realizava as tarefas com a mesma rapidez de antes. No entanto, o gerente não encontrava nenhuma razão para demiti-lo, pois, apesar de sua lentidão, Carlos sempre cumpria as metas que a empresa exigia. Os dias passaram, e Lorenzo, o supervisor, lhe atribuía trabalhos mais difíceis sempre que podia, como se quisesse quebrantar o espírito do velho trabalhador. O restante dos empregados, ao notar a atitude hostil de seu chefe, uniu-se em solidariedade a Carlos. Turnavam-se para ajudá-lo a levantar objetos pesados, a manejar a maquinaria complicada e até facilitavam o corte dos tecidos. Cada um contribuía de alguma maneira para garantir que Carlos pudesse continuar cumprindo seu trabalho sem arriscar sua saúde. Não queriam que o velhinho, que era como um avô para muitos deles, ficasse na rua por culpa de um homem malvado que parecia desfrutar de seu sofrimento. A bondade e o companheirismo entre os trabalhadores brilhavam, fazendo com que Carlos se sentisse apoiado e valorizado, apesar das adversidades que enfrentava diariamente. Ao ver que não podia demiti-lo por incapacidade, Lorenzo teve outra ideia. Um dia, organizou uma pequena festa nos escritórios para celebrar os 30 anos de serviço do Sr. Carlos. Comprou um grande bolo e muitos salgadinhos, e enquanto todos comiam e bebiam, fez um anúncio. Em seu discurso, Lorenzo expressou que estava agradecido por tantos anos de árduo trabalho, mas que sentiriam falta de Carlos, já que aquela mesma tarde seria seu último dia como empregado, pois ele se aposentaria. O homem mais velho, que estava ouvindo atentamente, ficou paralisado diante daquela notícia inesperada. Após sair de seu estupor, Carlos enfrentou Lorenzo e disse firmemente: "Eu não vou me aposentar, Lorenzo. Amo meu trabalho e não pretendo deixá-lo enquanto ainda tiver forças no corpo." O rosto de Lorenzo mudou completamente. O sorriso falso desapareceu, dando lugar a uma expressão distorcida pela raiva. Em um acesso de fúria, ele jogou seu copo de vidro de lado, quebrando-o em pedaços, e gritou para o idoso: "Você é apenas um morto de fome que se beneficiou da ingenuidade do gerente anterior. Mas isso não vai mais acontecer." O escritório ficou em um silêncio tenso, interrompido apenas pelo estalar do vidro sob os pés dos presentes. Os funcionários, que até aquele momento tinham aproveitado a celebração, agora olhavam com preocupação e desconcerto. Carlos, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, manteve sua postura. "Lorenzo, você não tem o direito de falar comigo assim", disse Carlos, tentando manter a calma na voz. "Dediquei 30 anos da minha vida a esta empresa, e fiz isso com orgulho e dedicação. Você não pode simplesmente decidir o meu futuro sem me consultar. Eu sou o gerente agora e farei o que achar conveniente para esta empresa." Replicou Lorenzo, o rosto vermelho de fúria. "E você, velho, já não tem mais lugar aqui. É hora de você sair do caminho e deixar que os mais jovens e capazes assumam." Dirigiu-se ao cubículo de Carlos, pegando as poucas pertenças do homem mais velho e as jogando em um saco de lixo. Com um gesto de desprezo, ordenou aos seguranças que o levassem para fora. O idoso, atônito e sem compreender totalmente a brutalidade do momento, foi arrastado para fora do edifício. Ao sair, tropeçou e caiu de joelhos na calçada, ao lado de suas pertenças que haviam sido jogadas sem nenhum cuidado, como se não tivessem valor algum. Os transeuntes observavam com espanto e compaixão a cena, enquanto o idoso tentava reunir suas coisas com mãos trêmulas.
Seus olhos, cheios de tristeza e humilhação, refletiam a crueldade do ocorrido. O gerente saiu do edifício e, antes de fechar a porta na cara de Carlos, disse friamente: "Não volte nunca mais na sua vida. Um velho fraco já não tem utilidade para nós." As palavras do gerente ressoaram no ar, carregadas de desdém e desprezo. O idoso ficou ali, ajoelhado na calçada, tentando se recompor enquanto as lágrimas se acumulavam em seus olhos. Naquela tarde, o gerente voltou ao seu escritório e, com um sorriso de satisfação, se vangloriou de seu grande trabalho ao desalojar um ser tão inútil como aquele. Sentou-se em sua cadeira de couro, acendeu um cigarro e começou a zombar abertamente do idoso diante de seus colegas mais próximos. "Você viu a cara daquele velho?" disse entre risos. Ele pensava que tinha algum valor. É incrível como essas pessoas se apegam ao passado. Seus colegas, embora desconfortáveis, riram junto com ele, temerosos de mostrar desaprovação. O escritório, que antes tinha sido um lugar de camaradagem e respeito sob a direção de Sebastião, havia se transformado em um ambiente tóxico e hostil. O idoso, enquanto isso, afastava-se lentamente do edifício, com as costas curvadas e o espírito quebrado. Cada passo era doloroso, não apenas pela queda, mas pelo golpe emocional que havia recebido. Naquela noite, ao chegar em casa, Carlos contou o ocorrido à sua esposa, Ana. Indignada pela crueldade do novo gerente, Ana exclamou: "Isso é inaceitável, Carlos. Temos que falar com Sebastião. Ele sempre foi justo e saberá o que fazer. Devemos informar aos donos da empresa sobre o que está acontecendo." Carlos, preocupado com a saúde de seu antigo chefe e amigo, balançou a cabeça. "Não quero incomodar Sebastião, Ana. Você sabe que ele está muito doente. Não quero sobrecarregá-lo com esses problemas." Ana, ainda furiosa, tentou convencê-lo. "Sebastião sempre se preocupou com todos vocês. Tenho certeza de que ele gostaria de saber o que está acontecendo. Não podemos permitir que esse homem destrua tudo o que ele construiu." Mesmo contra os desejos de seu marido, Ana decidiu agir. Sem perder tempo, contatou Laura, a esposa de Sebastião, buscando apoio. Laura, que havia testemunhado o árduo trabalho de seu marido para construir a empresa, ouviu atentamente o relato de Ana. "Laura, isso não pode continuar assim", disse Ana, com desespero na voz. "Lorenzo está destruindo tudo o que Sebastião construiu. Os funcionários estão sendo maltratados, e Lorenzo está roubando o dinheiro da empresa. Não podemos ficar de braços cruzados." Laura, visivelmente afetada pela notícia, respondeu com determinação: "Você tem razão, Ana. Isso não pode continuar. Vou falar com Sebastião e veremos o que podemos fazer. Não permitirei que o legado do meu marido seja arruinado por um homem assim." Laura, preocupada com a saúde de Sebastião, mas consciente da gravidade da situação, decidiu informá-lo. Sebastião, embora debilitado, sentiu-se indignado e determinado a intervir. "Não posso permitir que isso continue, Laura", disse Sebastião, com voz fraca, mas firme. "Vou contatar os donos da empresa e contar tudo o que está acontecendo. Não permitirei que meu trabalho e o bem-estar de meus antigos funcionários sejam destruídos." Com a ajuda de Laura e Ana, Sebastião redigiu uma carta detalhando todos os abusos e desvios de Lorenzo. A carta foi enviada aos donos da empresa, que, alarmados com a gravidade das acusações, decidiram tomar medidas imediatas. No dia seguinte, logo cedo, Lorenzo encontrou uma mulher em seu escritório cercada por homens uniformizados que estavam tirando suas coisas em caixas. Indignado com o que via, reclamou com aquela mulher quem ela pensava que era para tocar em suas coisas sem seu consentimento. Ao se aproximar,
Ela explicou firmemente que era advogada do dono da empresa e que ele estava sendo investigado pelo suposto roubo de milhares de dólares. Lorenzo, surpreso e furioso, tentou se defender, mas nesse momento entrou no escritório o idoso que ele havia expulsado para a rua no dia anterior. No entanto, ele não usava mais as roupas velhas às quais Lorenzo estava acostumado, e em vez disso, vestia um traje elegante que parecia extremamente caro. O idoso, agora com uma postura imponente e um olhar severo, deixou claro que as coisas não eram como Lorenzo pensava, aumentando a tensão e o mistério da situação. Ao vê-lo, o gerente explodiu de cólera e gritou com fúria, tentando expulsá-lo novamente das instalações. No entanto, um dos seguranças interveio rapidamente e o impediu de fazê-lo. O homem mais velho, com uma serenidade que contrastava com a tensão do momento, se aproximou e, com voz calma, começou a falar. "Você não pode estar aqui", gritou o gerente, seus olhos faiscando de raiva. "Quem você pensa que é?" O homem mais velho olhou para ele com uma mistura de tristeza e decepção antes de responder. "Eu sou quem sempre esteve à frente desta empresa desde que meu grande amigo Sebastião parou de trabalhar", disse firmemente. "Durante anos, trabalhei lado a lado com nossos funcionários, impulsionando o negócio como mais um peão que empurra a roda para que tudo funcione." O gerente olhou para ele, incrédulo, sem conseguir articular uma palavra. O homem mais velho continuou, sua voz serena e controlada. "Vi esta empresa prosperar graças ao esforço coletivo de todos aqui. No entanto, devido à minha idade avançada, decidi que era hora de me aposentar e passar o comando para outra pessoa. Por isso, contratei você, pensando que poderia continuar nosso trabalho." "Eu?" interrompeu o gerente, com um tom de surpresa e desprezo. "Contratar-me para quê? Eu sou o gerente, não preciso que me supervisionem." O homem mais velho assentiu lentamente. "Contratei um novo gerente, a quem planejava supervisionar secretamente para garantir que o legado da empresa fosse mantido. Mas cometi um grave erro ao contratar um homem tão presunçoso, que não só demonstra desinteresse pelo bem-estar dos trabalhadores, mas também passou meses roubando da empresa." O rosto do gerente ficou ainda mais vermelho, uma mistura de raiva e vergonha. "Isso é mentira!" exclamou. "Não tem provas." O homem mais velho tirou um envelope do interior do seu casaco e o estendeu para o gerente. "Aqui estão todas as provas necessárias. Documentação, registros, testemunhos de funcionários. Tudo está aqui. Não tomei essa decisão de ânimo leve." O gerente pegou o envelope, sua mão tremendo de raiva. "Isso não vai ficar assim!" gritou, quebrando o silêncio tenso do local. O homem mais velho olhou com uma calma imperturbável. "Você está enganado", disse suavemente, mas com uma firmeza inabalável. "Isso já acabou. Você falhou não só com esta empresa, mas com cada pessoa que confiou em você. A partir de agora, terá que enfrentar as consequências dos seus atos." O gerente, sem mais palavras, deixou cair o envelope e saiu da sala, sua figura tensa desaparecendo pela porta. O homem mais velho voltou-se para a equipe de segurança e indicou que não o deixassem sair, pois a polícia estava a caminho. Finalmente, dirigiu-se aos funcionários que haviam presenciado a cena. "Voltemos ao trabalho, todos", disse com um sorriso cansado. "Ainda há muito a fazer e a empresa precisa de todos nós mais do que nunca." Os funcionários assentiram, alguns com lágrimas nos olhos, enquanto voltavam aos seus postos. O homem mais velho, apesar do peso da situação, caminhou com determinação, disposto a seguir em frente pelo bem da empresa que havia construído com tanto esforço. O homem, incapaz de encontrar palavras, foi algemado e escoltado para fora do edifício pela polícia. A cena se desenrolou diante dos olhos de todos,
deixando uma marca indelével na memória dos funcionários. Foi levado para a prisão, e em pouco tempo sua culpa em múltiplos delitos de desvio e fraude foi comprovada. Assim, foi condenado a passar uma longa temporada atrás das grades, onde teve muito tempo para refletir sobre suas ações e suas consequências. Com o gerente corrupto fora do caminho, Carlos retomou as rédeas do negócio com renovada determinação. Seu amigo Sebastião, que havia ocupado o cargo de gerente durante muitos anos antes de se aposentar, foi fundamental nesse processo. Graças aos sábios conselhos e à experiência compartilhada por Sebastião, Carlos pôde entender a melhor maneira de proceder com o novo gerente e lidar com a situação de crise que havia deixado para trás. Sob a liderança de Carlos, a empresa voltou a prosperar, recuperando rapidamente a confiança de seus clientes e funcionários. Conhecido por sua integridade e compromisso, Carlos ganhou o respeito e o carinho de todos que trabalhavam com ele. Apesar de sua posição de liderança, ele nunca deixou de trabalhar lado a lado com o restante da equipe. Frequentemente era visto na fábrica, supervisionando os processos, conversando com os funcionários e participando ativamente das tarefas diárias. Sua presença constante e sua disposição para ouvir e ajudar criaram um ambiente de trabalho positivo e motivador. Os funcionários valorizavam profundamente a humildade e dedicação de Carlos. Sabiam que podiam contar com ele a qualquer momento, e essa confiança mútua se traduziu em produtividade e lealdade sem precedentes. Sob sua orientação, a empresa não apenas recuperou sua estabilidade financeira, mas também experimentou um crescimento significativo. Carlos continuou trabalhando arduamente até seus últimos dias. Nunca se aposentou completamente, sempre encontrando maneiras de contribuir e apoiar sua equipe. Seu legado perdurou muito além de sua vida, e a empresa que ele ajudou a construir continuou a prosperar, inspirada pelos valores e ética que ele personificava. Sua história, enriquecida pela amizade e conselho de Sebastião, tornou-se um exemplo de liderança e dedicação, lembrado e celebrado por gerações futuras. Portanto, lembrem-se, o cargo que ocupamos não terá valor se não crescermos como pessoas. A verdadeira medida do sucesso não está nos títulos ou posições que alcançamos, mas sim em como tratamos os outros e como nos desenvolvemos como seres humanos. A melhor maneira de triunfar em todas as áreas da vida é sendo humilde e tratando com humanidade aqueles ao nosso redor. É fácil esquecer que, por trás de cada conquista, há pessoas que nos apoiam e nos ajudam a crescer. Queridos amigos, muito obrigado por nos acompanharem mais uma vez nesta história repleta de ensinamentos e reflexões. Esperamos que estas palavras ecoem em seus corações e os inspirem a serem melhores a cada dia. Um abraço caloroso a todos, e lembrem-se de que estaremos sempre aqui para compartilhar mais reflexões e histórias inspiradoras com vocês. Aguardamos vocês com novas publicações 3 vezes por semana. Até breve, e continuemos juntos nesse caminho de crescimento e aprendizado.